Oh, sexy lady, whoop, 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 Gangnam Style. Na videoaula de hoje vamos falar sobre Guerra da Coreia. Pois é, meu amigo, Guerra da Coreia. Esse primeiro grande conflito aí do período da Guerra Fria é basicamente o que vai abrir esse momento aí do pós-grandes guerras mundiais, né? Bom, então vamos vendo aí. Você já deve saber alguma coisa sobre a Coreia, principalmente aí a partir dos últimos conflitos que têm aparecido ali entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, os problemas com o Japão, os problemas com os Estados Unidos. Mas de onde é que vem tudo isso? Tá? Então primeiro vamos ter que observar lá qual que é a origem da formação dessa divisão entre as duas Coreias e, consequentemente, aí, os resultados que vão aparecer a partir dessa tensão entre Norte e Sul. Para a gente localizar isso aí, primeiro a gente tem que lembrar do seguinte. Bom, o Japão, né, desde a era Meiji, né, tinha se readaptado, se reorganizado para deixar de ser simplesmente um país oriental. Né? Durante o século XIX, o Japão percebeu que ou ele se adaptava aos modelos europeus, ou ele entrava nesse momento ali do imperialismo europeu, do imperialismo americano, e começava a se transformar em outra coisa que fosse um dominante, ou então passaria a ser um dominado, como eram os outros espaços ali, né, próximos ao território japonês, que tinham sido dominados por ingleses, por franceses, por uma série de outros países ali que vão estar dentro dessa corrida do imperialismo do século XIX. Né? Então, desde a era Meiji, né, o Japão, né, começou a se tornar uma potência de modelo capitalista, típico europeu, só que, óbvio, adaptado às formas orientais, e vai começar a se expandir ali pela região do Pacífico, né? Tomando territórios na costa da China, tomando territórios em ilhas próximos ao Japão e vai tomar ali a península da Coreia, né? É bom a gente ter na cabeça ali onde que é a Coreia, onde é o Japão e quais são as proximidades da Coreia para a gente entender todo esse conflito, hein? Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui. Onde está a Coreia? Olha o mapa. Bom, você deve ter percebido ali que a Coreia é uma península que ela avança em direção ao Japão, né? Mas ao norte da Coreia, você vai estar naquela área ali, China, Rússia, né, a área da Manchúria, né, que foi uma área de bastante conflito aí antes desse momento e que ali durante a Segunda Guerra Mundial, né, vai ser um território ali bem próximo de um lado socialista, né? A União Soviética está ali, a China está ali, né? E isso vai sofrer um grande peso aí durante esse momento aí da Guerra das Coreias, né? Então, acabou a guerra, né? A guerra acaba em 1945 e logo que vem o fim da guerra, né, a União Soviética vai começar a promover uma ação que lá na frente vai desencadear, né, a Guerra das Coreias, que é o que? Como a Coreia era um domínio japonês, a União Soviética resolve declarar guerra contra o Japão, isso em agosto de 45, né, em prol de libertar a Coreia. Né? Afinal de contas, ali, Japão e União Soviética estavam em lados opostos durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, nessa declaração de guerra, a ideia era acabar com essa opressão japonesa dentro da Coreia e libertar esse território, né? E a União Soviética vai ser bastante bem sucedida, né? Vai avançar ali do norte em direção ao sul, chegando ali até o atual
paralelo 38, né, que é o que faz a divisa hoje entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Só que esse avanço da União Soviética vai deixar os Estados Unidos bem incomodado, né? Lembra, acabou a guerra, né? Já era a Segunda Guerra Mundial, então toda aquela galera do lado dos aliados não tem mais o lado do eixo para ser o inimigo comum. Então as tensões do lado dos aliados vão voltar a aparecer ali, principalmente essa oposição entre capitalismo e socialismo. Então, Estados Unidos e União Soviética, que até o final da guerra eram aliados contra o eixo, né, a partir de então se tornam forças opostas, né? E, óbvio, durante a Guerra Fria, o que vai acontecer? Essa disputa político-ideológica, né, entre esses dois polos que vão tentar ter um domínio global, né? Então, quando a União Soviética toma o norte da Coreia, né? E não é assim, tomou o norte da Coreia, né? Que necessariamente o norte da Coreia passou a ser parte da União Soviética. Não, é tudo nesse discurso da libertação, né, que os dois lados da Guerra Fria vão usar constantemente na série de conflitos que vão aparecer durante a Guerra Fria, né? Então vem lá Estados Unidos e não, opa, esse avanço soviético não está libertando coisa nenhuma, esse avanço soviético está criando um novo domínio, então vamos ocupar o Sul para impedir esse avanço da União Soviética. Não foi tão explícito assim, tá? Não é assim, vão tropas americanas para impedir. Não, foi um acordo estabelecido pela ONU, né? Lembrando que a ONU, né, sede em Nova York, né? Então a ONU decidiu, não podemos permitir que a União Soviética tome a Coreia, né? Vamos enviar tropas para o sul da Coreia. Bom, as tropas que vão para o sul da Coreia são tropas americanas e era bastante óbvio ali que a tensão estabelecida era União Soviética, Estados Unidos, né? Não União Soviética contra a ONU, né? Bom, começou essa tensão ali entre norte e sul, né? Vai conseguir estabelecer ali um acordo, né, de divisão entre norte e sul, né, marcado ali pelo paralelo 38, né, e vão conseguir cessar esses conflitos ali em 1949, né? Bom, pouco depois, já em 1950, esse movimento expansionista que o Stalin vai promover principalmente, né, vai erguer os olhos para o sul da Coreia e olha, vamos invadir a Coreia. E dia 25 de julho de 1950, né, o norte da Coreia finalmente invade o sul, né? 2 dias depois, né, essas tropas da ONU vão estabelecer a resistência, né, e tem começo aí o conflito da Guerra das Coreias. Cara, a Guerra das Coreias vai durar 3 anos. Começa lá em 1950, vai até 1953 e tudo tinha cara que seria um retomar da Segunda Guerra Mundial, né? Só que agora com outros polos, né? Agora, ao invés de ser o polo do eixo e o polo dos aliados, agora era o polo socialista e o polo capitalista, né? Então, o mundo começou a ficar bastante preocupado com esse problema da Coreia, né? Tanto que vai envolver uma série de outros países ali, né? Tem que se ressaltar aí o caso chinês, né? Obviamente, chinês, né, socialista, vai ficar ao lado da Coreia do Norte e União Soviética lutando no norte contra o sul, né? Então, durante esses 3 anos de conflito nesse território tão pequeno que é a Coreia, né, o mundo vai se voltar para isso, né, preocupado com que começasse novamente um conflito, né, nas proporções do que se tinha acabado de ver, né, que tinha ocorrido durante as 2 guerras mundiais. Parecia que a coisa não se resolvia mesmo, tá? Parecia que não ia ter uma solução simples. No entanto, eis que a solução simples aparece por uma questão que não envolve diretamente a Coreia.
O fim da Guerra das Coreias tem muito a ver com a morte de Stalin em 1953, março de 53. Né? Quem substitui Stalin no comando da União Soviética vai ser o Khrushchev. Né? E o Khrushchev era um crítico à ditadura do Stalin. Né? Ele achava que todo esse culto em nome do líder soviético, né, de toda esse pensamento expansionista, esse domínio através da guerra, não condizia muito bem com os princípios da Revolução Russa lá de 1917, né? E você percebe lá que Khrushchev ele tinha um ar meio leninista, né? Inclusive ele vai estabelecer uma série de críticas em cima do governo do Stalin, né? E o Khrushchev vai olhar para a Guerra da Coreia e vai falar, cara, que raio que é isso que a gente está fazendo, né? Será que apoiar o norte, a gente está realmente apoiando um projeto socialista dos povos do norte da Coreia que estão tomados desse ideário socialista para romper com o capitalismo? Será que é isso? Ou será que essa ação que a gente está promovendo no norte da Coreia é muito mais um projeto de domínio global? Né? O Khrushchev então vai falar, olha, se isso é um problema da Coreia, deixemos que os coreanos se virem. Né? Se isso é um problema que o norte da Coreia realmente deseja, né? Se eles vierem pedir auxílio, se eles demonstrarem que realmente é um desejo da Coreia, a União Soviética dará o seu apoio. E retiraram as tropas, falaram, olha, não, isso é um conflito coreano, então fiquem os coreanos, os soviéticos estão caindo fora. No mesmo momento ali, né, quando a União Soviética sai fora do conflito, o lado americano também vai perceber ali que, cara, a gente acabou de passar por 2 guerras mundiais, né? Tiveram gastos gigantescos e a opinião pública nos Estados Unidos não estava muito satisfeito ali com a Guerra da Coreia, né? Muitos soldados americanos sendo enviados para lá, né? E caramba, onde é que fica a Coreia mesmo? Qual que é o peso disso aí para o resto do mundo? E a opinião pública começou a ficar contra a participação dos Estados Unidos dentro da Guerra da Coreia. Cedendo à opinião pública, os Estados Unidos percebem que isso poderia contar contra si e retira suas tropas também do sul. Eis que sobraram ali apenas coreanos, né? Norte-coreanos e sul-coreanos. E começou a se perceber que não se tinha força suficiente para dar prosseguimento à guerra. Eis que em 1953, né, em julho, 27 de julho de 1953, é declarado um armistício. Né? Baixaram as armas. Então veio um tratado de paz e acabou a guerra na Coreia? Meu amigo, a coisa não foi tão simples assim. Não é porque foi declarado o armistício que foi estabelecido um acordo de paz. Isso consequentemente, isso significa que oficialmente as Coreias ainda estão em guerra, desde 1950 até hoje. Isso quer dizer que a tensão norte e sul não foi resolvida plenamente. O que se declarou? Armistício, né? Baixa as armas, né? Não vão seguir os conflitos, né? E vão criar uma zona desmilitarizada ali na fronteira, lá no tal do paralelo 38, né? Bom, essa desmilitarização não foi assim algo plenamente obedecido, tá? Entre as zonas mais militarizadas que a gente tem no mundo. E hoje aí, com a presença dos Kim Jong dentro da Coreia do Norte, né? Principalmente agora do Kim Jong-un, né? Essa tensão voltou a reaparecer, né? Essa demonstração de força, essas armas que o norte da Coreia tem apresentado e que podem retomar ali um conflito. O problema é o seguinte, né? Se o conflito for retomado agora, o problema da Coreia do Norte não é simplesmente a Coreia do Sul, né? Eles têm problemas com o Japão, eles têm problemas com os Estados Unidos, o que a coisa pode ficar muito mais grave. No entanto, a Coreia do Norte não pode contar com o apoio da União Soviética, que não existe mais. Talvez da China, mas o governo chinês não tem ali uma aliança tão forte,
uma identidade com o governo do norte da Coreia tão significante que possa gerar um apoio a uma guerra. Ou seja, a situação hoje está bastante complicada e vai saber quais serão os resultados disso. Bom, e aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir, não curtiu, vai lá embaixo não descurtir. Essa é a prancha do setor, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar estudando.